O juros está lá em cima. É hora de comprar ou esperar os juros diminuir? Bom, esse é o tema da nossa conversa de hoje no nosso quadro Comprar e Alugar aqui do Dobra Urbana. E já vou me adiantando chamando nossos convidados do Valorização Imobiliária, Gustavo Justo e Vicente Penter, que vão comentar esse assunto com a gente aqui na tela. Fala Justo, fala Vicente, falam de onde? Fala Claudino, estou falando do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo. Prazer estar aí mais uma vez contigo e com o Vicente. Bacana, tá em casa. E você, Vicente? Tudo bom, meus amigos? Estou falando aqui da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul também. Trocar uma ideia aí sobre esse assunto que é interessantíssimo e quentíssimo, né, Claudino? Vamos lá. E você se eu não me engano, você está num instituto importante também, né, para a nossa economia, nossa tecnologia, né? Estou falando aqui hoje do Instituto Caldeira, que é um polo de inovação no Rio Grande do Sul, e tem muita coisa legal acontecendo, tanto no mercado imobiliário que em diversos outros segmentos aqui que passam por esse local aqui na cidade. Legal, Instituto Caldeira, pesquisem sobre, talvez a gente fale um tema um dia só sobre isso. Vou começar com o Justo. Justo, como é que é a sua percepção? A gente tem essa ideia, né, essa psique coletiva, né? As pessoas veem os juros aumentando e mesmo que elas não tenham a consciência completa do que isso interfere, como isso realmente impacta na hora de financiar um imóvel, elas já ficam com a tendência de ter um esfriamento, um resfriamento do seu impulso de compra. Como é que você interpreta essa taxa de juros e já começa a dar suas primeiras pinceladas sobre essa pergunta? Vale a pena comprar agora ou é melhor esperar os juros baixar? Bom, vamos lá. A gente nunca pode esquecer que o imóvel está sempre crescendo, sempre valorizando. Pelo menos nos mercados que a gente acompanha, né, o imóvel não tem uma queda abrupta. Então, no momento que as pessoas estão procurando para morar, precisa se mudar, se separou, está vindo de outra cidade, ela vai precisar comprar. Então, tem que buscar um imóvel com um valor mais atraente, numa boa localização, para buscar uma valorização ao longo do tempo, né? E ele vai ter que se adequar a esse momento de Selic, não tem muito o que fazer. Quem é que vai esperar para comprar? O investidor, quem não tem pressa, né? A pessoa que está simplesmente com uma vontade de trocar de imóvel, mas não precisa ser naquele momento. O que eu digo para os meus clientes? Tu não vai comprar o imóvel e ele vai desvalorizar, ele vai continuar valorizando. Também tu pode ganhar uma locação no meio desse tempo para diluir um pouco essa taxa alta, tu aluga ele por um período. Então, assim, depende muito, né, Claudino? Não é algo que a gente possa afirmar, mas eu indico o cliente a comprar se ele está num momento maduro e não se assustar muito com a taxa. Ela é horrível, ela é alta, é difícil, mas tem formas de minimizar esse impacto da alta da taxa Selic que influencia muito no financiamento imobiliário, né? Ou seja, a decisão muitas vezes ela se impõe a nós, né? Às vezes você tem que comprar o imóvel, independente da taxa de juros. E quais os caminhos para isso, Vicente, com uma primeira participação sua? Bom, para não ficar em cima do muro, eu vou dizer que eu não esperaria, certo? Depois eu posso fazer ponderações sobre, para alguns casos que talvez isso faça, mas assim, em linhas gerais eu não esperaria e eu vou te dizer o porquê, Claudino. A gente tem diversos argumentos, né, que podem acontecer na vida das pessoas para justificar a compra do imóvel agora. Um ponto bem importante que é a portabilidade do crédito, é uma coisa que as pessoas, nem todo mundo sabe que isso pode acontecer, mas eu posso hoje comprar o imóvel, financiar, mesmo que a taxa de juros ela esteja um pouco mais alta nesse momento, mas ao longo do tempo, se essa taxa de juros vier a cair, isso refletir no valor do financiamento imobiliário, eu posso simplesmente mudar de banco ou no meu próprio banco renegociar a taxa. Ou seja, não quer dizer que eu vou ficar pagando essa taxa mais alta ao longo de todo o contrato de financiamento. Então, é uma coisa que não existia no passado. Hoje existe essa possibilidade das pessoas se utilizarem da portabilidade para ter uma taxa de juros menor ao longo, né, baixar a taxa de juros média ao longo do contrato de financiamento. Isso é uma possibilidade. Outros fatores que são importantíssimos, eu acho que em relação à taxa de juros, isso tem como fazer ela diminuir, mas em relação ao preço do imóvel que ele sobe, né, tu não tem o que fazer. Então, digamos que eu estou querendo comprar ou precisando comprar um imóvel agora. Se eu tomar a decisão de não comprar e esperar, esse preço do imóvel tende a subir e
Se eu vou esperar para a taxa de juros cair para comprar ele, eu posso estar comprando, às vezes, um imóvel bem mais caro, e isso não tem como eu remediar no futuro, não tem como eu voltar no tempo. Então, em relação à taxa de juros, eu posso, depois, com o tempo, trocar, né, como eu falei, fazer a portabilidade, baixar essa taxa de juros, e o meu preço médio do financiamento vai cair. Então, em linhas gerais, dando uma resposta, não ficando em cima do muro, eu não esperaria a taxa de juros cair. Depois tem algumas situações que talvez a gente possa analisar, mas em linhas gerais, é essa a minha opinião hoje. Excelente. Então, você trouxe 2 elementos, né? Primeiro que você às vezes vai comprar um imóvel de 500 mil com a taxa de juros alta, e aí vai esperar lá, ou prefere esperar lá baixar e vai pagar um juros menor, mas vai comprar um imóvel que no futuro vai valer 700 mil. E fora o que o Justo já trouxe, né? Às vezes você precisa comprar e não tem escolha. E o outro elemento é a faculdade aí da portabilidade, né? Você consegue comprar com juros altos agora e depois você vai financiar 20, 30 anos, a maior parte você consegue trocar por um juros menor. Mas para complementar aqui o quadro e comentar mais isso, a gente vai sair aí do sul e continuar um pouco menos sul, no sudeste. Vamos falar de São Paulo agora, com o nosso parceiro e sócio aqui no canal do Obra Urbana. Você está assistindo ao nosso quadro Comprar e Alugar, e Fabrício D'Angelo vai trazer também suas impressões, ele que também é um investidor, ele compra imóveis e também negocia imóveis no setor. Fabrício, eu queria ouvir você um pouco também e comentando aí sobre os nossos convidados, as falas deles e complementando com algumas ideias. Boa tarde, Vicente, Claudino, meu parceiro, Justo. Boa tarde. Sempre é ótimo bater um papo aí com outras pessoas que estão aí em outros lugares, outras regiões do Brasil. Eu fico aqui mais em São Paulo, né? O Claudino que roda, tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sinto falta aí de bater esse papo aí com vocês. Muito bom. Bom, eu vou tentar complementar aqui com uma ideia mais de investidor. E acredito que no primeiro momento, assim, o investidor médio, ele vai fazer a conta rápida de pegar um CDB ou qualquer investimento hoje de baixo risco e vai comparar com um histórico de rendimento dos imóveis, tanto de valorização quanto de rentabilidade. Mas ao mesmo tempo, eu gosto desses momentos de Selic alta, porque é nesses momentos onde você encontra as melhores oportunidades. É aquela incorporadora que precisa fazer caixa, é aquela pessoa que está com o dinheiro empatado e quer tirar para justamente aplicar num CDB, etc., e quer vender e vende por um preço mais estressado. É justamente nesse momento que eu consigo fazer os melhores negócios de Selic alta. Não estou falando que o momento é favorável, estou falando que é, sim, possível fazer bons negócios, e a portabilidade, como foi citada aí por eles, é algo que nos tranquiliza, né? Hoje em dia é super tranquilo, super fácil, já fiz algumas vezes portabilidade, então é certeza que eu não vou ficar pagando um juros alto. Eu estou para entrar num financiamento alto agora no final do ano, e o primeiro pensamento foi, caramba, Selic alta, o financiamento vai lá para cima. Eu falei, não, calma, pô, ano que vem, Selic vai dar uma caída, e eu consigo renegociar isso, então não é isso que vai me impedir de prosseguir investindo em imóveis, para montar uma carteira, enfim, movimentando esse mercado que a gente ama tanto. Então, de maneira geral, acho que é um consenso de que não tem como esperar, né? Se você precisa comprar, você vai, às vezes, fazer um esforço, né, de ficar num imóvel ruim, ou, às vezes, pessoas que continuam morando com a família esperando outro momento, e você vai pagar um preço emocional muito grande, imediato, por uma compensação financeira que pode não acontecer no futuro. Eu queria entender agora, com o Justo e com o Vicente, como é que tem sido aí nas imobiliárias, vou começar pelo Justo, a rotina, os clientes têm procurado, as vendas caíram, como é que está o impacto desse cenário e quais são as principais dúvidas que os clientes trazem para você, Justo, e como é que você lida com elas? Bom, a gente teve um pouco de impacto em queda de lead, mas não em fechamento de negócio, porque a gente tem feito pedido a equipe ir mais atrás de negócios, construir negócios, estudar sobre os assuntos, convencer os clientes e mostrar, como o Fabrício comentou, que tem muita oportunidade no mercado agora. Então, vale a pena tu entrar num risco, talvez de um financiamento, usar da portabilidade no futuro, como o Vicente falou, e aproveitar essas oportunidades imediatas que tem por pessoas que estão querendo diversificar para outro lado, vendem para colocar no mercado financeiro, né, ou estão precisando aplicar na sua empresa. Então, a gente notou um pouco de queda do lead vindo procurar por vontade assim, de fazer uma troca, vou fazer um investimento, vou fazer um upgrade, mas quando a gente provoca, mostra as oportunidades que tem no mercado, a gente consegue reverter essa falta de lead em negócios. Então,
é um momento onde o melhor corretor, o mais habilidoso, que mais estuda, que mais provoca negócios é o que está fazendo os negócios fecharem. Maravilha. Eu vou fazer a mesma pergunta aqui para o Vicente na sequência, mas antes eu queria só um complemento justo. Você tem orientado os proprietários nesse cenário? Os proprietários estão mais conscientes em relação a flexibilizar, porque você falou uma frase aí que me chamou a atenção. Você está instruindo os corretores a construir negócio, ou seja, a propor modelos alternativos para que gere uma consciência das duas pontas, não só para quem está comprando, que é o nosso foco aqui hoje, mas também os proprietários. Me ocorreu essa pergunta. Como é que você tem falado também com os proprietários que deixaram os imóveis para vender na Justo? A gente vem mostrando, Claudino, e fechando o negócio nesses formatos. Os proprietários entendem da dificuldade do cliente pegar o financiamento por causa do aumento de Selic e dos juros em geral. Muitos clientes não querem aceitar imóvel como dação e estão fazendo parcelamento direto. Vem nos chamando a atenção nesse ano de 2025 a quantidade de imóveis que a gente está fazendo com parcelamento direto, aí blindando juridicamente de algumas formas, né? Mas tem acontecido algo que não acontecia antes. Então eu vejo que uma flexibilização desse proprietário que muitas vezes está precisando vender ou quer vender para comprar outro, ele tenta encaixar os negócios. E mais uma vez é onde entra a habilidade do corretor em conseguir ligar todos esses pontos para os negócios chegar no fim. Bacana. E lá na MUC, Vicente, tem sido muito diferente a abordagem para os clientes e também para os compradores, no caso, os novos leads. E como é que você também tem falado com a sua equipe e com os proprietários de imóveis? Claudino, assim, tem vindo muita consulta do próprio cliente para o corretor em relação a essa questão dos juros, tá? Esse tema, ele é um tema constante na vida das pessoas. Muitos perguntam, olha, mas a taxa de juros está muito alta, vale a pena, o que dá para fazer? Então, isso sempre é trazido para o proprietário, para o comprador, como uma realidade, né, da taxa de juros, mas também, como a gente mesmo falou, como oportunidade, tá? Existe sempre a possibilidade de uma proposta, digamos assim, olha, eu tenho uma taxa de juros alta, eu tenho um imóvel que está no valor X, quem sabe a gente faz uma proposta com esse proprietário, parcelamento direto é uma alternativa que em alguns casos tem se aplicado também lá no nosso mercado. E em relação aos proprietários de imóveis, a gente tenta trazer eles para a realidade de preço, né? Que o valor deste que está anunciado esse imóvel é o real valor, é o real onde estão saindo as transações, e muitas vezes quando o proprietário coloca o imóvel à venda, ele às vezes tem uma expectativa de venda daquele imóvel de um determinado valor, mas o valor de transações feitas de imóveis iguais ele é um pouco abaixo. Então, a gente sempre traz o valor, claro, da taxa de juros, como esse momento da taxa de juros como sendo um argumento para o proprietário flexibilizar numa negociação, mas também trazendo para uma realidade de transações feitas em imóveis semelhantes para poder trazer o imóvel para dentro do preço. Tem um outro ponto importante a gente atentar nessa questão dos juros, é o seguinte: se todo mundo espera para financiar mais adiante, o que vai acontecer? Vai cair a taxa de juros, pode demorar, mas um dia ela vai cair. E se todo mundo começar a aumentar a demanda e ficar uma demanda reprimida neste momento, vai haver um aumento de preço dos imóveis por conta do aumento de demanda, que vai ser possivelmente muito maior, vai impactar muito mais no custo final para o comprador do que essa diferença da taxa de juros que eles vão aguardar. Então, é um ponto bem importante, a gente orienta os corretores a mostrar essa lógica para o comprador, dizer o seguinte, olha, esperar o momento certo, esperar ser o bom momento de compra, como qualquer produto que a gente compra, como uma ação que a gente compra, a gente vai esperar, está muito bom para comprar, provavelmente o preço vai estar mais caro. E esse custo do preço mais caro pode ser muito superior ao custo que tu vai ter pagando por um período essa taxa de juros um pouco mais elevada do que a média que a gente vinha tendo no período anterior. Excelente desenho, excelente análise, Vicente. Já agradecendo a participação aqui. Vocês estão assistindo Comprar e Alugado, um quadro aqui do Dobra Urbana, e com os nossos convidados aqui da @valorização imobiliária. A gente deixa os nossos arrobas aqui justamente para facilitar quem quiser interagir com a gente, fazer perguntas que não foram esclarecidas. Vocês podem entrar em contato por esse podcast ou diretamente pelos contatos das redes sociais do Gustavo Justo e do Vicente Penter, que estão aí na tela. Mas eu vou encerrar fazendo uma pergunta, uma última reflexão aqui para o Fabrício.
né, Ângelo? Porque além da questão dos juros, ele impactou também, isso tem uma questão que tem a ver com escassez de liquidez também, né? Você tem escassez de liquidez, você aumenta a taxa de juros, mas também os bancos, e principalmente a Caixa Econômica que norteia todos os bancos, começou a criar outros tipos de barreira, como, por exemplo, a entrada. Né? Você tem que fazer uma entrada que antes era 15%, 20%, agora é 30%, às vezes 40%. É um outro tipo de dificuldade que as pessoas não estão preparadas, não tem essa liquidez de investimento. Para quem não precisa comprar agora, Fabrício, como foi uma coisa que foi provocada aqui pelo Justo já na primeira fala, qual o conselho que você arremataria aqui para a gente, para a mentalidade de quem quer morar no imóvel próprio? Ele tem que juntar todo o dinheiro, ele tem que assumir alguns riscos, ele tem que, ou às vezes é o caso dele comprar um imóvel mais simples, ou na planta. Quais são os caminhos para quem quer comprar um imóvel nessa flutuação dos juros, que às vezes está mais alto, às vezes está mais baixo, mas, sobretudo, ele não, para aquele cliente que não tem pressa, mas às vezes a falta de pressa faz com que ele nunca compre imóvel? Ótima pergunta e complexa, vou tentar resumir aqui. Mas na prática precisa analisar o cenário de cada um, mas se pudesse dar uma resposta bem condensada aqui, normalmente você pensa em 30, 70, é mais ou menos o que mais ou menos que funciona ali de o que você precisa pagar até a entrega, sendo o imóvel pronto, você precisa dar os 30% ali de entrada, ou algo muito em 3 vezes, entrada é modo de falar, né? Pode ser em poucos meses, e normalmente 70, 80 financiado. A Caixa vem baixando esse percentual, até por tentando torear o mercado pela falta de crédito disponível, papo esse que está rolando lá em Brasília, sobre formas de obtenção de crédito, tanto para financiamento à produção, quanto para a habitação, e esse é um mercado muito grande, mas o que eu diria, para quem não tem pressa, para quem pode ficar mais um tempo no aluguel, é poder comprar uma coisa a prazo. Se você for optar por algo na planta, você poder juntar ali mais ou menos 10% a 15% do valor do imóvel para você dar de sinal, pode até funcionar com menos, 8%, mas eu acho legal ali em torno de 10% para dar de sinal. Os outros 20% é o que você dilui ali até a entrega do imóvel, para você, e esse prazo todo, onde você vai pagando mensais, se quiser semestrais, anuais, quando chega lá perto, você, depois de 2, 3 anos até a entrega, você está preparado para assumir um financiamento, você ficou 2, 3 anos pensando no momento de entrar no financiamento. Então, a minha sugestão é, para quem tem calma, pensar uma coisa a longo prazo, que você vai ter tempo para se preparar, tempo para poder aplicar o dinheiro, ou às vezes nem é melhor você dar tudo à vista, porque sua rentabilidade está maior que a INCC, que normalmente é o que corrige esses contratos. E uma última dica aí é para quem realmente não tem pressa, poder olhar consórcio, porque é um produto que vem me surpreendendo, inclusive. Uma carta de crédito, que você espera sair, mas é algo com juros muito mais baixos que o financiamento, mesmo no SBPE, no sistema brasileiro, ele está mais baixo e, sem pressa, você vai ter benefícios maiores aí para poder atingir o sonho aí da casa própria. Maravilha, esse foi o Comprar e Alugar de hoje, um quadro aqui do nosso Dobra Urbana, com os nossos convidados. Obrigado, Vicente Penter, obrigado, Gustavo Justo. Valeu, Fabrício, e no próximo episódio a gente vai falar sobre outros temas bem legais, sempre tratando essa dinâmica entre comprar e alugar como uma solução para vocês morarem da melhor forma, na melhor estratégia, sempre respeitando a individualidade de todos vocês. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima. Valeu, até mais. Valeu.